Nosso muito obrigado pela grande audiência do Informação nesta manhã de segunda-feira. Estamos recebendo aqui o candidato a prefeito de Bauru, Antônio Iso Filho, do partido Agir. Iso, muito obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado a você, Marcos Altizoco, a Bia, e agradecer a todos os ouvintes e me colocar à disposição para responder as perguntas. Iso, vamos começar falando sobre o mais recente movimento do Ministério Público em relação à sua candidatura, né? Exato. Afinal de contas, eu acho que esse é o ponto de partida para a gente começar a discutir. Quais são as alegações que estão sendo colocadas em relação às pendências que o Ministério Público vê e de que maneira você está respondendo a isso? Já houve um recurso à Justiça? Nós temos até quarta-feira agora para responder. Provavelmente no dia de hoje será protocolada a resposta. Se refere a 4 processos, de 1996, que foi uma auditoria que eu pedi para que fosse feita na prefeitura logo que eu assumi em 97. E foram constatadas inúmeras irregularidades que depois foram devolvidas à prefeitura, mas um é esse processo aí. Um outro processo é de 1997, ele se refere a transporte de terra que foi feito para combater uma erosão que tinha lá no Parque Bauru, que depois, na sequência do governo, acabou com o assoreamento do country, que acabou o country. Uhum. E os outros 2 processos são de 99, se refere a ECCB, um criminal e um civil. O criminal, eu já pedi, já está correndo no TJ, um pedido de anulação do processo, porque a condenação foi feita sem provas. E nós estamos pedindo, então, que se verifique isto. E um outro processo é o civil da ECCB, que foi feita a condenação, pediram que deram a punição, as penas foram todas cumpridas, e já tem 25 anos que está com o Ministério Público para provar, então, o que foi que eu peguei. Uhum. Se peguei. Eu já apresentei todo o meu imposto de renda, eles já pesquisaram tudo. O que eu não posso é ficar à mercê dessa justiça por mais 25, por mais 50 anos, de uma coisa que não sou eu que tenho de provar agora, é eles. E eles não provando, eles sentaram em cima do processo e eu estou esperando e estamos recorrendo com base nisso. Há uma tese, pelo que eu entendi, no apontamento do Ministério Público, Iso, de que apenas depois do cumprimento e do trânsito em julgado de uma sentença em relação à outra é que a punição da inelegibilidade poderia entrar em contagem, ou seja, haveria até quase que a necessidade, em função da demora do processo, praticamente uma pena acumulativa, quer dizer, você não cumpriria, por essa tese, a mesma pena concomitantemente, você teria que esperar terminar uma para começar a cumprir a outra. O caso da inelegibilidade seria isso, de 8 anos. É isso que eles afirmam, mas não é isso que o projeto de lei da inelegibilidade fala. Uhum. O projeto de lei da inelegibilidade fala que, a partir da cassação, começa a pena em que você se torna inelegível. E corre concomitantemente com a pena do criminal e a pena do civil. Então, nós entendemos a lei dessa maneira. Os advogados que estão defendendo entendem dessa maneira. Mesmo porque seria descabido. Então, de repente, uma coisa que eles ainda nem provaram vai completar mais de 30 anos se me derem mais essa pena cumulativa.
quando na realidade eu terminei as penas em 2017, mas recorrendo e tenho a chance de ser anulada, vem para 2012. E aí não dá tempo de voltar com tudo que acabou sendo acumulado nesse caso de impossibilidade de disputa da sua Exato, parte, por exemplo. Marcos. Ô Iso, o que motivou você sair novamente candidato a prefeito? Eu entendo que foi um trabalho que foi interrompido de maneira arbitrária. Eu ganhei legitimamente, sofri acusações que agora estou provando que foram erradas. Por exemplo, a primeira cassação minha em 1998 foi do caso Mobile. 12 anos depois, eu fui absolvido. Essa segunda cassação, no caso da ECCB, que agora ainda gera uma discussão, é a justiça querendo ser mais realista do que o rei. Veja, eu tenho aqui declaração das donas da empresa, a dona Nerli Quaggio Bresolim e a dona Carmen Vitória Quaggio Bresolim. Elas declararam: as declarantes nunca tiveram e não têm nada contra, nem legal e nem ilegal, contra o cidadão Antônio Iso Filho. Portanto, está meio manchado aqui, de Bauru, e qualquer de seus propósitos da administração. Ou seja, elas não me acusam de ter pedido nada, e ninguém que fazia parte do primeiro escalão pediu nada para que elas continuassem operando. Na realidade, o que aconteceu, primeiro, não digo, foi uma licitação que aconteceu, mas esta concessão à ECCB, para eles continuarem, o TIDEI fez uma licitação e tinha algumas exigências. E das exigências, que não foi ele que inventou também, isso daí é lei federal, a empresa que participasse teria de apresentar o CND. Certidão negativa de débitos. Exato. E eles não tinham como apresentar, porque eles nunca recolheram o fundo de garantia por tempo de serviço. Então, quando o TIDEI fez essa licitação em 96, eles perderam 80% das linhas. Quando eu assumi, eles só tinham 20%. Eu segurei praticamente 1 ano e meio, 2 anos, até a primeira cassação. E aí, então, foi quando houve a segunda cassação, entrou o Nilson Costa, e o Nilson, um mês e pouco depois, tirou os 20% restantes. Portanto, não é comigo o problema aconteceu no governo TIDEI e no governo Nilson Costa. Eu só assumi esse intervalo de 2 anos aí, em que tentei acertar, tentei contornar, mas tudo era incontornável se elas não fizessem um acordo com o INSS e recolhesse, pelo menos parcelasse e começasse a recolher parceladamente o fundo de garantia por tempo de serviço. Tanto é que elas perdem hoje, de vez em quando tem perda de patrimônio para ressarcir os que trabalharam lá. O Iso, falando um pouquinho em perspectiva em relação à cidade, você quando se candidata à prefeitura novamente, é claro que você deve ter em mente que a cidade que você governou era uma e a cidade que você se propõe agora a governar é uma outra cidade. Talvez com algumas carências que vieram continuadas desde a sua época até aqui, mas com novas necessidades. Do ponto de vista do preparo para isso, como é que você se preparou nesses últimos tempos, do ponto de vista de conhecer essa nova cidade e se assegurar, né, de que você tem condição de administrar essa nova cidade com essas mudanças todas que aconteceram, inclusive administrativamente? Veja, na realidade, se você não tem noção do todo, você encontra essa dificuldade. Mas o que nós temos é uma continuidade, na realidade, com alguns avanços.
Por exemplo, hoje se discute da drenagem das nações. Nunca ninguém negou que houvesse necessidade dessa drenagem. No futuro, com certeza, haveria essa necessidade e o futuro é agora. Antes, as prioridades eram outras, eram as grandes erosões que assolavam Bauru. Inclusive, lá no Estoril 5, onde mora a prefeita municipal hoje, lá tinha a maior erosão de Bauru e da região, que era que eles chamavam de Buraco do Ernesto. Lá no núcleo do Jardim América tinha uma erosão enorme, é onde tem hoje a Praça Palestina. A erosão do country, que acabou com o country. Enfim, antes eram outras prioridades. Agora, se faz necessário, com a impermeabilização que ocorreu aqui no aeroporto, toda aquela região da Getúlio, etc., que contribui para essa bacia aqui do Vitória Régia, faz-se necessidade a implantação de piscinões. Não ao preço que a prefeita está anunciando. Na realidade, ela não está errada em anunciar uma drenagem. O erro dela está em, primeiro, não mostrar um projeto executivo, não mostrar o que vai ser feito, porque a drenagem se faz com piscinões, com piso que seja permeável, mas eu acredito que isso daí não é o que ela vai fazer. Na realidade, ela vai fazer o velho piscinão de antigamente. Inclusive, ontem eu gravei uma fala mostrando que é um piscinão. A gente tem o horizontal e o vertical. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Eu digo que desse valor que ela pediu para a drenagem, com 1/10 desse valor, para ser exagerado para mais, se faz os 5 piscinões, 2 na horizontal e 3 na vertical. Agora, eu diria para você que esse valor também está exagerado. Eu acredito que com 1/10 desse segundo valor, se faça todos eles. 3 nas nações e 2 naquela outra bacia ali que começa de frente à vila da Comendador da Silva Marta, depois da linha, começa ali, passa por baixo do viaduto Eufrásio de Toledo, caberia um outro piscinão para pegar a água da Duque, e daí a água da 15, aquilo que desce em direção ao centro, não faria as inundações que faz hoje em frente à estação ferroviária. Só lembrando que nós temos mais 12 minutos de entrevista, Iso. A gente puder fazer mais perguntas, né, ser mais objetivo na resposta, a gente ganha com o tempo, né? São 7h46, Iso, é uma pergunta que eu acho que todo leitor gostaria de fazer para o Iso, né? Bauru. O morador de Bauru tem hoje problema de falta d'água, tem essa questão das Nações Unidas, a cidade não tem um plano diretor, não tem um plano de zoneamento. Como é que vai ser o Iso se assumir a prefeitura já no início? Chegou lá na prefeitura, sentou na cadeira, o que passa na cabeça do Iso? Com relação a esses 3 itens que você falou. Primeiro, com relação à falta d'água. É óbvio que de primeiro também faltava água, mas não nessa intensidade que está faltando. Ela deu um número num debate de uma emissora de televisão. Eu não quis continuar, está fora da realidade. Na realidade, o Batalha contribui para o abastecimento de quase 100 mil, 120 mil pessoas aqui na cidade de Bauru. Essa é a contribuição do Batalha. A primeira providência que qualquer prefeito que assuma tem de tomar é colocar uma draga constantemente limpando a estação de captação. Se fizer isto, nós temos aí água para 20, 30, 40, 50 anos para frente. Mas tem que limpar. Esse é o primeiro ponto. De uma estação que tem 3,5 a 5 metros de profundidade, hoje nós temos 80 centímetros de lâmina d'água. Tanto assim.
Você atravessa a pé de um lado para o outro. Nasce planta aquática, óbvio, mas nasce porque tem o substrato ali embaixo, que é a areia do assoreamento. Esse é um primeiro ponto, limpar. Um segundo ponto, interligar o sistema. A água que produz num poço artesiano do Geisel, da Bela Vista, lá do Meridota, enfim, de um poço, de uma região que tem superabundância de água, interligar quando de um problema numa adutora ou no motor, isso não tem como prever. Aconteceu o problema, você tem de resolver rapidamente. Então, você precisa interligar o sistema. E terceiro, pôr um breque no desperdício. A estação de tratamento d'água de Bauru tem um rachado que vai de fora a fora. 40% da água tratada você perde, vai para a galeria. Então, se você não consertar isso daí, você vai somando essas pequenas parcelas, acaba num montante enorme. Outra pergunta que você fez, Cedor? Não, eu perguntei quando você chegar na prefeitura. Primeiro, essa é uma das providências que tem que tomar. A segunda providência que tem que tomar, com relação ao plano diretor, tem que mandar fazer o plano diretor. Desde a época do Rodrigo estão empurrando com a barriga isso. Vai completar no final do governo Sueli 15 anos. Então, você não sabe em que direção você vai crescer, como é que você vai... Tem que urgentemente fazer isso. Urgentemente fazer isso. Essas são as providências que eu pretendo tomar. Iso, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. É claro que esse é um dos problemas que a população mais questiona. Inclusive, nós falamos sobre isso agora na abertura do programa. Bom dia, Iso e todos da rádio, é o Laércio. O senhor tem proposta para a saúde, ou melhor, para a saúde das crianças? Uma mãe que mora na região da Castelo Branco, ou outro lado da cidade, tem que usar transporte por aplicativo para levar o filho no Geisel. Esse é um dos pontos que ele está colocando. Alguma coisa específica na saúde, isso? Sim. Primeiro, a fiscalização. Segundo, os núcleos de saúde precisam funcionar corretamente. As UPAs precisam funcionar corretamente. Nessas andanças por aí, quando eu perguntava lá na região do Parque Bauru, que é essa região do Geisel, quando dá problema a gente vai para a UPA de Agudos. Por quê? Aí eu fui, no dia seguinte, de manhã, eu fui lá ver o que acontecia de tão milagroso na UPA de Agudos, que nós não temos que funcione aqui em Bauru. Aí eu cheguei lá e fiquei uma manhã inteira lá com a coordenadora vendo. Lá o paciente entra para o atendimento. Primeiro, eu falei, dos médicos que vocês têm aqui, quando chega o paciente aqui, quantos estão dormindo e quantos estão acordados atendendo? Ela falou, não, aqui não tem médico dormindo. Aqui em Bauru nós temos. Vá na UPA Pergunte para qualquer um aí na UPA do Bela Vista, do Beija-Flor, do Meridota, do Geisel ou do Ipiranga. Tem 6 médicos, tem 2 trabalhando e 4 dormindo. Oh, meu Deus! Mas é o horário de descanso. Se está para descansar, não vá lá. Põe médico que possa ir trabalhar. Isso é fiscalização. Outra coisa, na própria UPA lá do Geisel, do Agudos, eles fazem, já precisa de exame de saúde, aqui marca, volta não sei quando, vai fazer não sei o que, é empurrar com a barriga. Lá eles têm, em 20 minutos sai o exame que eles precisam. Tem tomógrafo, tem o paciente precisa de uma medicação para infecção, ou para amenizar a dor, etc., tem o local, os leitos onde ele pode ficar acolhido de maneira digna, para adulto e para criança. Mas o de criança aqui em Bauru não precisava fazer o que eles fizeram. Tinha o pronto atendimento infantil. Por que desativaram? Por que está cheio de caixa de papelão lá? E
todo mundo faz cara de paisagem achando que isso está certo. Está errado isso daí. Alguém tem de falar, alguém tem de fazer. Eu me proponho a fazer isso. Eu me proponho a construir, eu não sei o nome técnico, mas é construir um tipo de um dormitório onde a criança que precisa ficar internada com pneumonia, por exemplo, né, Bezerra? Fica internado uma semana e resolve o problema ali. Não vai medicar a criança, mandar para casa e deixar a Deus dará. Bom, são 7h54. Iso, já estamos praticamente indo para o final da nossa conversa. Você tem aí 4 minutos para fazer agradecimento, fazer suas considerações finais aí. Bom, eu gostaria de agradecer a você, Marcos, ao Tizoco, a Bia, que fica lá fazendo com que tudo chegue até o ouvinte. Então, e dizer que eu tenho um propósito muito claro. Eu pretendo trabalhar para o social aqui em Bauru. Eu tenho até aqui um levantamento do Tribunal de Contas e do IBGE. Em todos os itens que eles consideram uma cidade excelente, Bauru decaiu em todos os itens nos últimos 10 anos. Decaiu na educação, na saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade, sustentabilidade, desenvolvimento econômico e ordem pública, governança e eficiência fiscal e transparência. Decaiu em todos. A atual administração, já vem do Gazeta, mas a atual administração está quebrando a FUNPREV. Só não quebra porque ela tem uma mania que precisa ser falada. Não tem jeito. Com todo respeito, ela terceiriza, mas não contrata servidores da prefeitura. Então, a FUNPREV deixa de arrecadar, vai dando déficit. Ela pode gastar até 51,2% no limite prudencial. Ela gasta hoje 39,55%. Nossa, como ela fez eficiente. Não, ela deixou de contratar e passou a contratar tudo que era de fora. O funcionário da prefeitura fica parado e o de fora fica trabalhando, fazendo recap, fazendo tudo que você pensar. Terceirizou o núcleo, a UPA do Meridota. Em vez de mostrar eficiência, continua do mesmo jeito, porque sem fiscalização isto não vai funcionar. Então é isso. Eu gostaria de agradecer a você, ao Tizoco, a todos os ouvintes da 94, dizer que a gente não vai ter tempo de televisão, mas nós vamos ser uma rede social. Se você quiser acompanhar e ouvir as propostas todas, área por área, é só nos acompanhar. Muita vontade de trabalhar, muita vontade de fazer por Bauru, tirar do marasmo, trazer indústrias para cá, porque a gente precisa gerar emprego. Só de farmácia e de mercado, nós vamos morrer à míngua. Muito bem. Agradecemos a presença do Antônio Iso Filho, ex-prefeito, candidato novamente a prefeito aqui em Bauru, pelo Partido Agir. Iso, muito obrigado, felicidades para você, volte mais vezes aí. Obrigado, Marcos, obrigado, Tizoco. Sempre que precisar, entrando em contato, a gente vem com o maior prazer para esclarecer o que quiserem perguntar.